Valores de pessoas, de gente. E hoje nós vamos receber ela aqui para a gente conversar sobre contratos de namoro. É, isso mesmo. Procura por contratos de namoro aumenta ou não aumenta? E a gente tem que entender um pouco mais sobre essa tendência. E é por isso que nós vamos conversar com a nossa querida doutora hoje para falar sobre esse assunto nos direitos e deveres. Você deve estar perguntando, contrato de namoro? Mas é porque assim, os namoros hoje em dia já não são mais aqueles namoros, são namoridos, né? Como o povo costuma dizer, as pessoas começam a namorar e de repente já estão juntas, vivendo um relacionamento a dois, parecendo marido e esposa, né? Esposa e esposo. E aí, de repente, já não é mais aquele namoro, não é aquele simples namoro, né? Que as pessoas hoje já não consideram mais namoro. Namoro, para a mente de muitas pessoas, é um fica. Vamos ficar um certo tempo, se der certo, beleza. Se não, entrou para dentro de casa, já é um namorido. E aí a gente vai conversar sobre essa história do contrato. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, Manu. Seja bem-vinda, é um prazer estar recebendo você aqui hoje. Obrigada, bom dia a todos. Menina, quando a gente olha, a gente vai observando tudo, né? Um contrato de namoro, a data do início do namoro, enfim. E aí eu tava agora há pouco, falei, gente, contrato de namoro, dá certo? Tem... Bom, isso é o que nós vamos conversar agora, entender um pouco mais sobre essa história do contrato de namoro. Por que fazer um contrato de namoro? Bom, Vanusa, então... Primeiro explicar, né, para quem está em casa, essa história de namoro, porque as pessoas, elas levam tanto no pé da letra, muitas vezes o que se fala... Que aí já imagina, já vou começar logo namorando assim, bora fazer um contrato. E não é bem assim, E não é bem assim. Então vamos explicar para quem está em casa assistindo o programa. Pronto, Vanusa. Então, o contrato de namoro, ele já existe há bastante tempo, na verdade, né? Mas, com o passar do tempo, os relacionamentos foram evoluindo, né? A questão da pandemia foi, vamos dizer assim, um marco até importante nesse caso dos contratos dos namoros. Por quê? Porque as pessoas começaram a passar a quarentena juntos, apesar de serem namorados, e tinha aquela confusão sobre a situação do relacionamento, né? Porque hoje nós sabemos que existe a união estável, que é comparada aí ao casamento, que tem dá todos os direitos da família, né? De sucessão, de partilha de bens, e o namoro não, ele não traz nenhum desses efeitos jurídicos, né? E às vezes você namora. Aí vem a história, que a gente estava agora há pouco falando em bastidores. Você namora 5 anos e você está convivendo dentro da casa da pessoa, já não é mais um namoro tão simples. Pois é, então isso aí é daí que surge a importância do contrato de namoro, né? Porque você precisa demonstrar, vamos dizer, para a sociedade qual é o status daquele relacionamento. Porque hoje um namoro, ele vai muito de um status social, de uma relação duradoura, mais séria, né? Como você bem falou. Hoje existem os ficas, né? Que é outro tipo de relação afetiva que existe. Sim. Então, o namoro, ele ficou muito próximo ali da união estável. E teve que ter essa necessidade de fazer essa distinção. Então, mesmo que você resida numa casa com o seu namorado, mas vocês não têm a intenção de constituir uma família, que é a principal diferença, tá? Entre o contrato, um namoro e uma relação de união estável. Você precisa ter a intenção de construir família para ser uma união estável. E no namoro, não. No namoro, você tem a intenção de ter um relacionamento amoroso, é muito mais relacionado à situação afetiva, né? Ao romance, à questão de viagens, que geralmente confunde bastante, né? Quem está vendo. Pronto. E aí o que acontece? É daí, então, que também surgem os chamados abusos, né? Porque vira um namoro onde está sendo tudo muito cômodo para uma das partes, né? E você acaba não querendo ter aquele compromisso sério, não entende que o término de um relacionamento de muito tempo pode trazer danos para uma das partes, né? E muitas pessoas, quando elas... Não adianta dizer que não. Eu não acredito que um casal que esteja namorando, já esteja dentro de casa há muito tempo, com essa história só de namoro, não venha ter uma das duas partes uma expectativa de união estável. Pois é. É muito difícil você acreditar. Primeiro porque a pessoa está criando toda uma situação dentro dessa relação e passa a cuidar do outro verdadeiramente. Só que ali
Para ambas as partes é um namoro, mas até que ponto é um namoro? Aí entra a história do contrato. A partir de que momento a gente já pode considerar a história do namoro, a chegada de um contrato nessa relação? Pronto, é até importante falar sobre isso, porque o contrato em si, tratar um relacionamento como um contrato, já é algo assim, vamos dizer, um pouco, parece que já diminui um pouquinho aquele sentimento de amor, já fica uma situação estranha entre as partes. Então, a gente geralmente direciona para que seja feito um contrato quando já existe uma relação mais estabilizada, né? Uma de confiança e que ainda não se tornou, não tem o interesse ainda de constituir família, mas já é uma coisa mais séria, né? Sim. Então, é preciso fazer um registro, até assim, porque hoje as coisas estão muito difíceis. Assim, o mundo cresceu de uma forma que, por exemplo, as redes sociais, né? Você vê ali uma pessoa o tempo todo com a outra, é uma relação pública, né? Duradoura, de anos, viajando, dormindo, acordando. Então, todo mundo que vê aquela situação, imagina assim, não, eles já tem uma relação de união estável, sim, né? Eles já têm aí algo equiparado a um casamento. E nessas circunstâncias, você tem que pensar em todos os âmbitos, né? Porque tem a questão da partilha de bens, até mesmo do ato sucessório, né? Imagine se acontece uma fatalidade no momento desse relacionamento, né? Então, você tem que estar ali, vamos dizer, preparado mas é uma segurança patrimonial, sabe, Vanusa? Sim, é uma segurança, verdade. Porque, queira ou não queira, quando você começa uma história e que você passa a estar ali dentro da casa da pessoa, você já começa a cuidar, você já começa a zelar, você já começa a trazer bens para dentro de casa, né? Vocês já começam a ter uma participação conjugal mesmo. E aí a gente vê aqui um contrato, né? Contrato de namoro, que vem com a data do início do namoro. Isso. Não temos a intenção de manter uma convivência pública duradoura e continua para construir família, não temos a intenção de nos casar, não temos a intenção de conjugar esforços para adquirir patrimônio comum, não temos direito à herança, não temos direito à pensão alimentícia. Ai, meu Deus, nós, assina aí, namoramos. E como é que fica um contrato desse? Não, olha, na verdade... Aí é uma brincadeira. Esse aqui é uma brincadeira. Mas é algo assim parecido nos termos, né? Porque a gente tem que registrar num contrato de namoro, primeiro a data, né, desse relacionamento. É importante falar que isso é um contrato particular, né, que é feito entre as partes e que para ter uma validade maior, uma segurança jurídica maior, a gente geralmente manda para o cartório, né, para fazer o registro desse... Por exemplo, pode acontecer nesse namoro a gente leva para esse lado aqui, mas a gente quer deixar a coisa mais leve, mas Sim. vamos falar de uma forma bem mais séria para as pessoas entenderem. Certo. Por exemplo, o casal acaba tendo esse comum acordo, né? Tipo, vamos conversar. Amor, a gente não está querendo casar, a gente não está querendo ter uma família agora, mas você sabe, a gente está trazendo muita coisa para dentro de casa. Vamos ver como é que fica e tudo. Porque, queira ou não queira, é algo muito sério. Sim. Dinheiro, bens, toda uma história, cartões. Exatamente. Divisão de dinheiro lá no cartão, muitas vezes. É verdade. Compras que compram juntos. E aí, de repente, terminam esse namoro. Quem é que vai pagar essa conta? Isso. Essa relação aí, ela tem que... É por isso exatamente que existem esses contratos de namoro, né? Por quê? Porque você vai dar uma segurança para a parte, e apesar de, assim, tá um pouco da forma grosseira aqui, que a gente não tem intenção de constituir família, mas é algo momentâneo, sabe, Vanusa? Então, assim, eu particularmente, quando um cliente me procura, eu sempre coloco, assim, algumas cláusulas que determinam aquele momento. Tipo, um contrato de namoro tem uma validade. Né? Porque um contrato de namoro, a gente tem a intenção de ter um relacionamento que vai crescendo, uma crescente até chegar lá numa união estável, a um casamento. Ou não, que nós sabemos que pode acontecer. Mas naquele momento de conhecimento, né, de troca do relacionamento, não tem a intenção naquele momento de constituir família. O que é importante também informar que as coisas às vezes também são distorcidas. Tipo, eu vivo uma união estável, mas aí eu descubro que existe um contrato de namoro para resguardar o meu patrimônio. Então, isso é importante falar. Algo que não seja um namoro e que esteja sendo registrado como um contrato de namoro, ele não vai ter validade jurídica, porque vai ser um negócio simulado, entende? Então, esse contrato de namoro, ele veio para ajudar as pessoas, de fato, né,
que estão ali naquele momento vivenciando um namoro. E a gente sabe de muitas histórias de pessoas que se relacionam 5, 6, 9 anos, de repente aquele namoro termina, a pessoa casa com uma outra pessoa da noite para o dia, isso acontece. E aí como é que fica a vida do outro? Porque queira ou não queira, foi bom, foi maravilhoso, mas com certeza tem muita coisa ali. Sim. Se construiu algo. E não adianta dizer que não, uma pessoa que namora 9 anos, pelo menos eu acredito que a mulher, ela queira sim um relacionamento estável, ela queira sim chegar ao matrimônio, ela realmente quer se casar, eu acredito nisso, ela não quer ficar só no namoro por ficar, entendeu? Então assim, queira ou não queira, é muito complicado. É uma linha assim bem tênue, na verdade, entre o namoro e uma união estável, né? Porque antes, imagine só, eu pego até o exemplo do casamento com a união estável, que antes eles não eram equiparados, né? E aí, com o passar do tempo, da evolução mesmo dos relacionamentos, sentiu-se essa necessidade de fazer esse registro, né? Então, com o contrato de namoro é semelhante. Com essa evolução, foi necessário a criação desse instituto. Agora, sim, a gente já praticamente falou, praticamente falou sobre os direitos que, na verdade, eles buscam, queiram ou não queiram, é mais esse lado patrimonial, né? E eu queria que você me falasse o que é considerado um contrato de namoro, até que tempo? Porque você falou que tem um certo tempo. Esse contrato tem uma duração? Não, na verdade, o contrato obrigatoriamente não tem. Eu quero dizer assim, no caso, para mim, eu acho que todo contrato, ele deve ser moldado ao caso, né? Às pessoas. Então, eu geralmente sugiro que tenha uma validade, né? Sim. Que pode ser renovado. Vamos dizer, olha, a gente vai fazer aqui de 1 ano, né? Mas aí, depois desse 1 ano, não, a gente ainda está nessa fase do namoro, então vamos dar continuidade aí nesse contrato. Mas vai que chega lá na frente, até é importante falar isso também, porque quando a gente registra esse contrato de namoro, aí vamos dizer, como você mesmo disse, olha, já tem 5 anos, né, que tem esse contrato de namoro. Mas deu 5 anos e 2 dias, a gente decidiu agora modificar para uma união estável. É importante que esse contrato de namoro que foi registrado há 5 anos atrás, ele tem uma cláusula lá que diga que se lá na frente, após esses 5 anos, vir a se tornar um casamento ou uma união estável, que ela seja regida pela separação total de bens ou pela comunhão parcial de bens. Você escolher esse regime é importante antes, para que tenha essa segurança jurídica maior, sabe? E eu acho que essa questão aí também do contrato, do namoro, cabe muito nessa questão também de perda de pessoas, né? Muito. Porque de repente você está namorando, aí a pessoa vai-se embora, né? E vocês tinham uma história. E aí entra a família. É isso, esse é um ponto também muito importante nesse contrato, porque você vê, vou até pegar meu filho só namorava com ela, não, minha filha só namorava com ele, não tinha nada sério não, só 6, 7, 8 anos. Mas inclusive, se você vê, um dos problemas, né, assim, litígios que a gente encontra até na jurisprudência mesmo, é relacionado bastante sobre essa questão do sucessório, né, porque tinha uma relação, mas aí tinha um contrato de namoro, então determinava que não tinha não envolvia bens, né, não envolvia ato sucessório, não tinha efeitos jurídicos, né? Sim. E aí a pessoa vem a falecer e a pessoa quer entrar como herdeira. Aí a família, olha, não, ela não é herdeira, porque, veja só, existia esse contrato aqui de namoro, eles não tinham a relação de união estável para poder comunicar toda essa partilha de bens ou ato sucessório, né? Por isso que é importante também, extremamente nessa hora importante. você tem algo que soma, né? Exatamente. Muito bom. O contrato de namoro, ele não está registrado no ordenamento jurídico como casamento, como união estável, mas ele serve como prova, para provar que não é aquilo ou que é aquilo. E que ambos concordavam, que mesmo que aquela pessoa não esteja presente, mas era algo que existia entre eles dois, um acordo entre eles dois. Exatamente, para que na falta, né? Exatamente, na falta de um deles, tenha lá o registro da vontade das partes. E aí, quando a gente fala dessa forma, a gente lembra também das contas. Que muitas vezes você usa o cartão, compra lá, não, nós vamos comprar juntos, né? Isso também, para esse lado também funciona ou não? Funciona na forma do registro, né? Sim. Então, se você diz que não comunica, como a gente está vendo aqui no contrato de vocês, que não comunica, infelizmente, se houver, né, esse registro de um contrato de um e de outro, vai ter que ser discutido à parte essa situação, porque vai ter sido um contrato simulado, né? Que foi o que a gente já falou. Que se tiver uma união estável e registrar um contrato de namoro para poder, não, eu vou aqui garantir que os meus bens não se comuniquem com ela, eu vou aqui buscar uma fortuna, mas ela não vai
ter direito a nada, ou ele não vai ter direito a nada, porque a gente tem um contrato de namoro e eu estou assegurado pela lei. Não, não funciona dessa forma, tá, gente? O contrato de namoro é para quem realmente está vivendo esse relacionamento. Sim, né? sim. Então é Muito importante bom. registrar isso. Porque senão daqui a pouco isso vai virar Todo uma mundo moda gigantesca e aí vai ficar que nem a história do não é não, né? E aí vai criar uma confusão gigantesca na mente das pessoas e as pessoas vão levar para o lado muito confuso. E isso não é o que a gente deseja. Não. Mas assim, chamar a atenção de quem está assistindo o programa agora também para ficar atento. Claro. Os espertinhos também. Olha, agora tem um contrato de namoro. Iniciou o namoro, toma cuidado. É verdade. Porque senão vem os espertinhos, as espertinhas, e às vezes você tá por fora da situação, entra num contrato aí que vai lhe trazer problema depois. Sim, e é bem importante falar até, Vanusa, que nesses casos é sempre bom estar assistido por uma pessoa, por um advogado especialista. Não é obrigado, gente, mas é importante registrar que um advogado da área vai lhe conduzir melhor e vai lhe mostrar quais são os direitos que você tem, né? Então é bem importante estar assistido nesse momento. E é importante a gente falar que a união estável é bem diferente desse contrato de namoro. Como ela mesma falou, a doutora, nesse caso já entra o lado jurídico. Totalmente. A união estável, ela tem os seus efeitos jurídicos, né? Ela é equiparada ao casamento, na verdade. Então, assim, você tem uma relação contínua, duradoura, uma prole, que a gente chama, né? Já tem filhos. Então, é até importante falar, Vanusa, que inclusive o fato de uma gravidez no namoro, que exista um contrato de namoro, ela não se torna uma união estável apenas por esse motivo. Olha! Então é importante para você ver a complexidade, mas também a abrangência positiva disso. Porque às vezes a pessoa pode induzir, né, vamos por assim dizer, uma gravidez já pensando, né, em alguma coisa financeira, né, alguma partilha, e aquele simples ato ele não vai gerar esse efeito, né? E aí a gente chama atenção para essas gravidezes também dentro do namoro, né? Que não tem um contrato. Isso. Aí já é outra situação, né? Que vai até se equiparar aí à união estável, como a gente estava falando. Porque se você tem uma relação duradoura, pública, né? Fotos, viagens. Já tem a escova lá na casa do parceiro, do companheiro. Já divide despesas, né? Já tem aquela intenção de constituir família, que é o que é importante para fazer a divisão, né? Que para todos vocês já se apresentam como uma família, tá aqui a minha família, a minha companheira, o meu companheiro. Então, dessa forma, é equiparado ao casamento. Tem todos os direitos, tá, pessoal? Então, é bom e importante sempre falar sobre essa questão de união estável, que a gente está sempre registrando, porque ainda existe muito essa dúvida, Vanusa, sobre quais são os meus direitos. Eu estou em união estável, meu companheiro ou minha companheira disse que eu não tenho direito a nada. É verdade? Não. Pois é, não e é assim, verdade. É interessante esse contrato do namoro para duas pessoas que têm sentimento verdadeiro um pelo outro. Porque vai ser um contrato para vocês dois se assegurarem dessa união, desse respeito, dessa amizade, desse companheirismo. Perfeito. Não é para dar problema um contrato. Se é para dar problema, já não é nem um namoro. A gente costuma aí você tem que abrir isso. o olho. A gente já abre o olho. Olha, aí não se é amor, existe uma não. resistência muito grande, né? A gente tem que avaliar essa situação. É, melhor nem continuar, minha amiga, porque aí é confusão na certa. Mas, na verdade, assim, o que é bom mesmo é você realmente ficar atenta sobre os seus direitos, saber com quem você está se relacionando, né? Realmente chamar atenção para esse outro lado. A gente sabe que, verdadeiramente, que na própria pandemia a gente aprendeu muita coisa. Inclusive de que você hoje está com alguém, amanhã, de repente, você pode não estar. Ou não está, né, mais aqui, né? Sim, você não tem está essa mais entre preocupação, nós. Dessa segurança jurídica, E você tem que né? se assegurar. E como você mesmo disse, de repente acontece algo, você já tem um filho na história, e aí, de repente, a empatia da família para com você, isso não pode ser um problema. Porque, de repente, a família nem vai muito com a sua cara, mas o namorado ia, né? Aquela união existia. Existia ali um amor verdadeiro. Claro. Isso tem que ser levado em consideração. Total. Por isso que eu achei legal quando você falou nessa conversa que a pessoa tem que ter. Até o próprio casal que se sente muito seguro nessa relação, conversar com o advogado. Procurar um advogado para ter essas informações mais claras, né? compreender. Qual é a abrangência? Verdade. Não, é muito importante, porque a gente realmente tem que entender quais são os nossos direitos e assim, o mundo jurídico ele está muito invasivo dentro da vida particular da gente, né? Verdade. Então, a gente tem que saber quais são nossos direitos, quais são nossos deveres, para que a gente possa tomar a nossa decisão, a gente ter autonomia da nossa vida, não é verdade? E durante um bom tempo,
Érica, a gente ouvia falar que um advogado era sinal de problema. Não. Não. Com a PAC, principalmente, quero dizer para vocês que eles vieram para realmente dar esse lado de conciliação, de conversa, de explicação, de chegar mais próximo do cidadão e mostrar realmente para a sociedade quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, como você evitar entrar num problema. Claro. Porque, na verdade, gente, um Preventivo. advogado não é só para resolver o problema, ele é um advogado para te tirar de um grande problema que você possa entrar. E prevenir de um problema, né? Claro. Existe muito hoje o Isso é direito que é legal. preventivo. Que a gente possa entender que um advogado é um amigo que você precisa, assim como um contador na tua vida, mas é um amigo que você vai ter para te ajudar, para você não entrar num problema maior e amanhã depois não ficar chorando. Exatamente. E não ver o advogado como algo que, ai meu Deus, vou ter que procurar um advogado. Isso tem que tirar da cabeça isso. Um advogado é para te tirar dos problemas que muitas vezes você entra por falta de informação, né? Falou tudo. Minha linda, muito obrigada pela sua presença. E assim, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pronto, agradeço, Vanuda, a sua oportunidade da gente estar conversando aqui sobre o direito de família, que é um direito super importante, Sim, né? sim. Então, para entrar em contato, eu tenho o meu Instagram, tá? É o Costa Lebre Amorim ADV, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem me perguntar por lá também, que eu estarei disponível para responder. Muito bom. E lembrando que a PAC está o tempo todo aguardando por vocês. São grandes profissionais que merecem a nossa atenção e, obviamente, oportunidade para você resolver seus problemas. Direitos e Deveres volta na próxima semana e eu agradeço a nossa querida Érica. Muito obrigada.